Muito boa tarde, senhor presidente, vereador Almir, que hora conduz os trabalhos. Muito boa tarde, demais vereadores que nos acompanham na plenária. Muito boa tarde. Vou fazer aqui um breve relato, até porque foram vários dias em Brasília, participando da marcha em defesa dos municípios, onde alguns criticam, né? Mas a gente tem que rir realmente, porque lá estava se trabalhando muito pela cidade de Blumenau, onde é considerado o maior evento político do Brasil. A marcha é realizada anualmente, e lá são discutidas as questões que são ligadas ao dia a dia dos municípios. E me lembro muito bem de um vereador que usou da palavra, né, para falar lá para cerca de 9.000 pessoas que estavam presentes, 9.000 pessoas estavam presentes num único local, onde ele fala que o vereador é o para-choque da sociedade. Parece uma frase que a gente escuta aqui todo dia, né? E os vereadores são, obviamente, os que mais recebem as críticas pela ausência de investimento dos municípios, e a gente explica quais são os motivos, né? Um dos motivos maiores é a questão do Pacto Federativo, que foi muito discutido lá em Brasília, e que me deixou bastante contente, até porque tivemos a presença do presidente Jair Bolsonaro, dos ministros Sérgio Moro, Marcos Pontes, o próprio ministro Paulo Guedes, e que trouxeram aí um pouco de esperança para essa nova política que se encontra hoje junto a Brasília. Eu quero deixar aqui bem a frase, né, bem a frase que falou o nosso presidente da República, abro aspas: nós temos pouco, realmente, mas queremos dividir o pouco que nós temos com vocês, através de um novo pacto federativo. Alguns até me olham assim, com a cara assim, poxa, de novo, mais um falando a respeito disso, mas a gente precisa ter esperança e ter fé, né? Foram vários anos, é a 22ª, né, Marcha Brasília, e durante essas 22 Marchas Brasília, praticamente o foco é o mesmo. Essa aí pode esperar, porque essas daí são as próximas fotos aí para frente, tá? Ou seja, o foco é o mesmo, e aqui eu quero levantar algumas falas. O senador, presidente Davi Alcolumbre, ele fala que é desleal, né, a situação que os municípios têm que mendigar aqui em Brasília. Inclusive, há uma abusiva centralidade fiscal. Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. O ministro Paulo Guedes, ele afirma que é inadmissível cerca de 60% dos recursos sejam concentrados à União, exclusivamente à União. Ele é o ministro, né, e ele deu bastante encaminhamentos e deu uma certa luz para que nós consigamos, sim, trazer mais para os municípios. Eu quero fazer aqui alguns exemplos, que alguns já citaram. Cerca de R$100, certo? Que o município de Santa Catarina, que, aliás, é o 6º maior arrecadador do Brasil, e, infelizmente, é só o 24º que recebe, cerca de R$100 em Santa Catarina retornam para cá, quando são gastos com tributos, apenas R$18,64. Enquanto que os nossos vizinhos aqui, o Paraná, R$26,41, o Rio Grande do Sul, R$23,06. Isso estou falando da região sul. Vamos dar o exemplo agora lá da região norte. A cada R$100 retornam R$140. Nós vamos então para a região nordeste. A cada R$100, R$128 são retornados. E aqui a região do Amapá e do Acre são os campeões de retorno, onde a cada R$100 eles têm R$311 de retorno. É claro que existem situações diferentes, né? O nosso Brasil não é um Brasil simples, nós temos várias classes e nós temos as várias dificuldades em cada município, mas o que a gente infelizmente escuta lá, vereador Yannis Mantel, lá em Brasília, é que Santa Catarina não precisa de absolutamente nada, é um estado rico, e com isso nós temos uma 470 que nunca chegou a lugar nenhum. Infelizmente, por quê? Por falta de força política, não é a falta dos políticos, é falta de força política, porque lá na região norte e nordeste a quantidade de senadores é muito maior do que a quantidade de senadores que nós temos só na região sul, e aí vai por diante, onde o presidente da República, na hora de fazer seus acordos de voto, ele vai onde tem a maior quantidade de votos e, consequentemente, o dinheiro acaba não vindo para Santa Catarina. Parece ridículo isso que a gente está falando agora, mas é uma realidade triste que a gente vive no Brasil e que a gente precisa mudar. De um modo geral, a gente viu esse aceno por parte do próprio ministro Paulo Guedes, onde ele fala que precisa rever toda essa questão do Pacto Federativo, inclusive a questão dos royalties do petróleo, que, infelizmente, continua na Justiça, não sei até quando, dizem que em novembro é para sair uma decisão a respeito disso, e que a gente pode, né, durante esse período, a gente pode fazer alguns outros encaminhamentos, não foi só a marcha. E aí vem as fotos ali, Ari, bem rapidamente. Encaminhamento que foi feito com o Espiridião, a minha, a deputada Ângela Min, onde nós trouxemos aí encaminhamentos para a construção de elevados aqui para a cidade de Blumenau.
porque nós precisamos pensar na cidade de Blumenau em termos de mobilidade. Se nós não construirmos elevados na rua 7 de setembro, se nós não conseguirmos elevados nas confluências maiores do município, nós vamos ter um trânsito completamente parado. Presidente, mais um minuto para a conclusão? Mais um minuto, Vossa Excelência. Obrigado. E aí, da mesma forma, fiz encaminhamento com o próprio senador a respeito da famosa construção do túnel da Velha Garcia. Algo estimado em 280 milhões de reais. Poxa, é muito dinheiro. Sim, é muito dinheiro. Mas se nós encaminharmos os projetos, se nós formos buscar o dinheiro, por que não dar esse sonho para a cidade de Blumenau? Eu sei que é um sonho, né? E aí a gente precisa acreditar no sonho e tentar buscar esse sonho. Fizemos encaminhamento junto com o senador, inclusive através de uma possibilidade com o próprio Ministério o Exército, né, o Exército Brasileiro, onde ele poderia fazer parte do custeio desses valores para o famoso túnel da ligação Velha Garcia. E aí, quem sabe, saiam mais túneis aqui para a cidade de Blumenau. Tive também um encaminhamento que fiz ao pessoal da robótica, do pessoal do TechMaker, que está em Houston, nos Estados Unidos. Quero desejar a eles sucesso, porque eles estarão representando o Brasil, né? Apenas 5 equipes do Brasil estão em Houston participando desse evento. 2 delas de Santa Catarina, uma de Blumenau. E tive lá, juntamente com o senador, para tentar buscar algum tipo de auxílio para eles. E, por fim, com até então o deputado Ricardo Guide, porque perdeu agora, né, o seu mandato, infelizmente, por questão judicial. A justiça demora tanto, né, que, infelizmente, acaba tendo um prejuízo, porque o deputado Ricardo Guide se programou para isso, e onde a gente fez o encaminhamento juntamente com o próprio vice-prefeito Luiz, e o pessoal lá da região lá de Gaspar, para que a gente pudesse fazer, né, através de recursos de pavimentação da rua Irapuru, que fica ali no bairro da Glória, até a chegada de Gaspar. Com isso, nós estaríamos descentralizando o trânsito do centro da cidade de Blumenau. Túnel da ligação Velha Garcia, sem sair para o centro, ligação lá com a própria questão da Rua da Glória, e isso nós faríamos com que a cidade tivesse menos trânsito na cidade de Blumenau. Tinha muito mais coisas aqui mais a falar, do próprio Peninha, que falou sobre a questão de nós fazermos uma união, né, ou seja, unificar todas as eleições, mas isso eu falo na próxima fala. Será isso, presidente. Obrigado pela tolerância.